Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: por que o exército brasileiro é contra o povo? Não é novidade para ninguém que mais uma vez na nossa história estamos vivendo a construção de um regime político sob a tutela militar. E essa tutela militar sobre o Estado brasileiro, que vai se recompondo sob o governo Jair Bolsonaro, não tem outro objetivo que não impor ao povo brasileiro uma agenda de reformas profundamente antipopulares, antidemocráticas e antinacionais. Novamente, reformas que interessam aos ricos, aos grandes capitalistas e que prejudicam o povo, os trabalhadores. Novamente, reformas que submetem o país a potências estrangeiras, em especial ao imperialismo norte-americano, e que minam a soberania nacional. Novamente, o Exército Brasileiro, principal arma das Forças Nacionais de Defesa, cumpre um papel maléfico na história brasileira. E para nós compreendermos por que o Exército tanto se presta a funcionar como verdadeiro partido militar do grande capital, é importante nós, historicamente, localizarmos a formação do Exército Brasileiro. Em outras palavras, compreendermos qual foi a trajetória que levou o Exército Brasileiro a se constituir numa tropa, numa corporação claramente antipopular e antidemocrática, embora no seu interior sempre tenham existido correntes nacionalistas, democráticas e até mesmo correntes revolucionárias. É sobre isso que nós vamos conversar na tarde dessa sexta-feira, 22 de fevereiro. A origem do Exército Brasileiro, para efeito mais simbólico do que organizativo, está na Batalha de Guararapes. Como vocês sabem, a Batalha de Guararapes é uma batalha que foi travada em 1648, no estado de Pernambuco, contra os invasores holandeses. Ali se constituiu, de uma maneira bastante improvisada, um conjunto de batalhões, pelotões, de tropas capazes de enfrentar os holandeses que então invadiam o Brasil, colônia de Portugal, naquele momento. Há uma luta conjunta de brasileiros, portugueses, ameríndios, para tentar expulsar os holandeses. Para efeito simbólico, o Exército Brasileiro reivindica essa data como a sua origem. Mas será fundamentalmente num período posterior, não no século XVII, mas sim já no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, que o Exército Brasileiro passaria a ter uma organização mais efetiva. É nesse período, basicamente o período onde é proclamada a independência brasileira, exatamente no período entre 1820 e 1825, que o Exército Brasileiro iria se constituir de forma autônoma e de forma demarcada, não é? Quando é declarada a independência brasileira, os movimentos que já levavam à independência, em seguida a proclamação da independência, provocam, como vocês também conhecem, uma divisão na elite brasileira. A elite brasileira era uma elite portuguesa e brasileira. Se misturavam a favor e contra a independência portugueses e brasileiros. O próprio proclamador da independência, Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro, ele era ele próprio de origem portuguesa. Assim como vários outros integrantes da elite que declaram aquela independência por cima, aquela independência pactuada com Portugal. Uma independência que, ao contrário do que havia ocorrido com a América Hispânica, não foi produto de uma expulsão
do colonialismo, não foi produto de uma ruptura com as elites coloniais, não foi produto de uma guerra de libertação, mas fundamentalmente de uma transição por cima. É nessa transição por cima que vai surgir o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro vai desempenhar dois papéis importantes. Primeiro, ele tem um protagonismo na chamada Guerra Luso-Brasileira, que alguns mais euforicamente chamam de Guerra da Independência, que foram os anos seguintes à proclamação da independência, a luta contra os grupos colonialistas ainda inseridos em alguns estados do país que não aceitavam a independência brasileira perante a Portugal. Eram grupos, repito, formados por brasileiros e portugueses, por portugueses e brasileiros. Assim como do outro lado também havia entre os independentistas portugueses e brasileiros. Se mesclavam as nacionalidades. Era muito mais um embate dentro da própria elite colonial do que propriamente uma confrontação entre nacionalistas e colonialistas, como havia ocorrido nos países vizinhos ao Brasil. O Exército vai desempenhando, portanto, esse papel daqueles defendendo ou interpretando ou representando aqueles setores da oligarquia nacional que desejavam a independência perante a Portugal, combatendo os demais setores que contra essa independência se postavam. Então essa foi uma primeira tarefa que leva à constituição do Exército Brasileiro. A segunda tarefa que leva à constituição do Exército Brasileiro, que faz parte da Constituição do Exército Brasileiro, é o seu papel na integração nacional. No processo da independência, dada a força enorme das oligarquias regionais, que na verdade eram os grupos sociais, donos de terra e escravos que dominavam o país, é o Exército Brasileiro que vai impedindo, de alguma maneira, que a independência fosse seguida de uma fragmentação do território nacional. Formado como braço armado do império dirigido por Dom Pedro, o Exército vai impondo aos setores dissidentes das elites a nova formação política do país. Um país formalmente independente de Portugal, um império centralizado, mas com muita margem de manobra, muita autonomia para as oligarquias regionais, como é próprio da história do Brasil desde o início da colonização e até hoje. As oligarquias regionais, especialmente as oligarquias da terra, mantêm muito poder e autonomia, como todos vocês sabem. E o Exército vai se formando vinculado a essas oligarquias regionais. Um pé no Império Central, um pé nas oligarquias regionais. Isso está na alma mater, na Constituição do Exército Brasileiro. Tanto é assim que nos seus inícios, o Exército Brasileiro era dividido em duas partes. A chamada primeira linha, que era o Exército Imperial, o Exército Centralizado, comandado por Dom Pedro, e a segunda linha, que era a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional era comandada nas distintas províncias pelos donos das terras e dos escravos, chamados de coronéis. Eles eram coronéis da Guarda Nacional. Eles chefiavam tropas diretamente integradas à representação dos seus interesses, dos interesses dos donos das terras e dos donos de escravos. Isso era o Exército Brasileiro. Uma primeira linha, o Exército Imperial. A segunda linha, a Guarda Nacional, comandada pelos oligarcas. Isso vai ser um traço marcante na história do Exército Brasileiro, assim como do Estado Nacional, o peso das oligarquias regionais. Neste processo em que o Exército vai garantindo a integração nacional e vai, ao mesmo tempo, representando os interesses das oligarquias, rapidamente o Exército se transformaria numa força de repressão contra as rebeliões populares, especialmente aquelas rebeliões que marcaram o Segundo Império. Rebeliões, ora contra a monarquia, ora contra o centralismo, ora contra o excesso de impostos, ora até mesmo a favor da abolição da escravatura. Ou seja, era o conjunto das rebeliões do Segundo Império que representavam dois tipos de contradição. A contradição entre as próprias elites,
das elites mais liberais e democráticas e nacionalistas contra as elites mais oligárquicas, mas em muitos momentos também a rebelião do povo contra as elites, uma rebelião na qual o povo se aliava com as elites mais democráticas. Foi numa dessas rebeliões, a Balaiada do Maranhão, que fez fama o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Fez fama por reprimir sanguinariamente a Balaiada. O Duque de Caxias é um patrono com as mãos sujas de sangue, pelo seu papel inicial, antes da Guerra do Paraguai, pelo seu papel na repressão às rebeliões do Segundo Império, em particular a repressão à Balaiada. Vejam só quem é o patrono do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, portanto, vai se constituindo como uma coluna vertebral daquele Estado oligárquico, daquele Estado imperial, daquele Estado antipopular. E isso vai atravessar todo o período imperial. E o Exército Brasileiro também vai ser a ponta de lança de uma certa estratégia de expansão do Segundo Império. E isso culminaria na principal guerra da qual participou o Exército Brasileiro, que foi exatamente a Guerra do Paraguai, entre o final de 1864 e 1870. O que foi a Guerra do Paraguai? No Uruguai, país então com pactos com o Brasil importantes na geopolítica brasileira, no Uruguai o governo Blanco era vítima de um golpe de Estado patrocinado pelos colorados. O Brasil tinha interesse em apoiar os colorados contra os blancos, contra o Partido Nacional. Qual era o interesse brasileiro? O Partido Nacional buscava mais independência em relação ao Brasil do que o Partido Colorado. O Partido Colorado tinha relações mais próximas com o Império Brasileiro, enquanto que o Partido Nacional vocalizava uma alternativa mais independentista para o Uruguai depois de libertada a província cisplatina. O Exército Brasileiro intervém para derrubar o governo do Partido Nacional em favor dos colorados. E imediatamente o Paraguai, que era inimigo dos colorados e amigo do Partido Nacional, porque visava constituir com o Uruguai uma aliança que permitisse a expansão do Paraguai como uma potência regional, o governo paraguaio reage contra a participação brasileira em apoio aos colorados e o governo do Paraguai ataca o Brasil no Mato Grosso. Isso dá início à Guerra do Paraguai, uma guerra na qual o Brasil interveio no Uruguai para derrubar um governo e o Paraguai retalhou em seguida, revelando contradições que havia entre a expansão do Império Brasileiro e os planos de Solano Lopes, o dirigente paraguaio. O Brasil formaria a Tríplice Aliança com o Uruguai, já governado pelos colorados, com a Argentina, para enfrentar o Paraguai. Essa é uma história que merece sempre ser estudada, mas é nessa guerra que faz fama o Duque de Caxias, uma guerra sangrenta na qual o Brasil se sagra vitorioso e esmaga o Paraguai. O Paraguai tem uma enorme queda demográfica, o Paraguai tem um enorme retrocesso econômico, é jogado numa situação de dependência e caos econômico-social, da qual até hoje não se libertou. Isso é um outro feito do Duque de Caxias, o esmagamento da República Vizinha do Paraguai, na primeira grande tentativa de expansão do Brasil na América do Sul. Pois bem, é este exército vitorioso da Guerra do Paraguai que ganha um peso ainda maior na vida do país. E esse exército, sempre aliado com as oligarquias, vai pouco a pouco aprofundar uma contradição com a corte. A corte imperial, já a corte de Dom Pedro II, era uma corte que travava uma dura luta contra as oligarquias, buscando centralizá-las. A vocação centralista do final do Segundo Império iria encontrar nas oligarquias regionais um forte obstáculo. E no Exército Brasileiro, em grande parte do Exército Brasileiro, um instrumento em defesa dos interesses autonomistas dessas oligarquias regionais. A República é proclamada fundamentalmente nessa lógica: derrotar o centralismo imperial e restabelecer
um pacto mais autônomo para as províncias através da República, de um governo republicano central que assumia as tarefas repressivas, que assumia as tarefas diplomáticas, que assumia as tarefas de representação internacional, mas que dava às oligarquias maior liberdade, incluindo maior liberdade fiscal. Se estabelece com a proclamação da República uma ditadura cívico-militar, mas se afrouxa o papel, o espaço, a autonomia das oligarquias. Isso marcaria não apenas o período dessa ditadura cívico-militar, que se estenderia pelos primeiros anos da República, mas se estenderia até o fim da chamada República Velha, em 1930, também conhecida como a República do Café com Leite, que outra coisa não é que a possibilidade das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais estabelecerem sua hegemonia sobre o país e o Exército como parte integrante desse processo, em particular no que diz respeito à repressão contra os movimentos sociais que ousassem desafiar as oligarquias. Os mais famosos vocês conhecem. O mais famoso talvez seja exatamente Canudos, mas também tivemos a Guerra do Contestado. Então vejam só o papel repressivo que vai ter no Exército, sempre ao lado das oligarquias. Claro, o Exército não era uma corporação una, indivisível. Dentro do Exército brasileiro vão surgir correntes democráticas, a mais importante delas desponta nos anos 20, que é o tenentismo. As revoltas tenentistas começadas em 1922, a primeira revolta tenentista e especialmente a segunda revolta tenentista de 1924, liderada por Luiz Carlos Prestes, que dá origem à Coluna Prestes, que caminharia, que marcharia pelo país em combate contra o oficialismo e em combate contra o próprio exército entre 1924 e 1927. É uma corrente nacionalista, democrática, que colide contra a República Oligárquica e que colide contra o próprio exército. Foi o momento mais importante de surgimento dentro do exército brasileiro de uma corrente anti-oligárquica, liderada pela média oficialidade, enquanto os generais, em sua maioria, continuavam vinculados às oligarquias. O exército brasileiro abate, reprime, sufoca essa corrente democrática. E o exército brasileiro vai, no curso do embate contra o tenentismo, assumindo uma vocação cada vez menos autonomista em relação às províncias e uma vocação cada vez mais centralista. E essa vocação centralista iria se reforçar nos anos 30, em grande parte, em boa parte, sob a influência da ascensão do nazifascismo na Europa. O exército brasileiro vai deixando de ser um exército frouxo, um exército de representação das oligarquias e vai tentando estabelecer uma nova doutrina de centralização do Estado, que seria corporificada no apoio que o exército brasileiro dá ao Estado Novo, declarado por Getúlio Vargas em 1937. Antes disso, o exército participaria da repressão violenta contra a rebelião militar de 1935. Novamente, é a terceira revolta tenentista, como alguns historiadores chamam. Em 1935, militares sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, já então membro do Partido Comunista, buscam uma rebelião para derrotar o governo do Estado, o governo de Getúlio Vargas, um governo que se inclinava para uma aliança com o nazifascismo. Essa rebelião, realizada em novembro de 1935, é brutalmente reprimida pelo exército brasileiro. O exército brasileiro que já vinha, repito, assumindo uma doutrina centralista desde o início dos anos 30. Não é à toa que o exército apoia majoritariamente, apoia a chamada Revolução Liberal de 1930 e também perfila ao lado de Getúlio Vargas na luta contra a oligarquia paulista na chamada Revolução Colchonalista de 1932. O exército passa a assumir, portanto, essas características centralistas, apoia o Estado Novo e após a Segunda Guerra Mundial, com aliança com os Estados Unidos, o Brasil manda tropas à Itália sob o comando americano. Essa aproximação com os Estados Unidos faz com que o exército brasileiro, grandes correntes do exército brasileiro, generais importantes do exército brasileiro, pouco a pouco passam a postura cada vez mais submissa aos Estados Unidos, cada vez mais submissa ao capital norte-americano, cada vez mais submissa ao comando do exército
norte-americano, cada vez mais submisso aos interesses da Casa Branca, integrando progressivamente a doutrina da Guerra Fria, ou seja, o alinhamento com os Estados Unidos contra a União Soviética e contra os movimentos socialistas e operários. E esse passa a ser o papel central do Exército Brasileiro a partir de 45 e fundamentalmente a partir de 64, quando ocorre o golpe militar. Embora tenham persistido correntes nacionalistas e democráticas dentro do Exército, essas correntes foram minoritárias. Essas correntes foram sendo depuradas pelos setores hegemônicos, extremamente conservadores, antipopulares, antidemocráticos e entreguistas. Essas correntes são depuradas paulatinamente nos anos 50 e de maneira violenta a partir do golpe de 64. O Exército Brasileiro, em 1964, assume diretamente a direção do Estado, assume claramente o papel de partido armado do grande capital, assume claramente as tarefas de construir um regime político de opressão ao povo e de facilitação de privilégios para o desenvolvimento capitalista e para os interesses dos ricos, para os interesses dos capitalistas, dos proprietários dos meios de produção, dos proprietários nacionais e estrangeiros dos grandes meios de produção. E estabelece uma repressão duríssima contra o movimento sindical, contra a esquerda. E neste processo, o Exército Brasileiro, sob a hegemonia das correntes entreguistas e fascistas, depura a si próprio, expulsando as correntes democráticas e nacionalistas, passando para a reserva, prendendo e até matando oficiais que resistiam ao papel do exército como a mão armada do grande capital. E assim seria durante toda a ditadura militar. Com a redemocratização, já no momento de enfraquecimento do regime militar, o exército brasileiro recua. Recua e naquele momento recua de forma desprestigiada. Era um momento em que poderia se avançar numa reforma das Forças Armadas brasileiras, retirando os elementos fascistas e entreguistas da sua formação. Primeiramente, punindo os militares responsáveis por assassinatos e torturas durante a ditadura. Segundo, mudando os currículos das escolas. Terceiro, reformando a própria organização das Forças Armadas, no sentido de fazer com que o Exército Brasileiro se democratizasse, que o Exército Brasileiro se profissionalizasse e que o Exército Brasileiro deixasse de ser o partido armado do capital. Mas isso não ocorreu. O máximo que se fez foi uma reforma de fachada, criando-se o Ministério da Defesa. Mas se manteve na Constituição de 88 um artigo, o artigo 242, que permite ao Exército intervir na vida brasileira desde que convocado por um dos poderes. É uma jabuticaba na Constituição brasileira que preserva nas entrelinhas o instituto da intervenção militar, o instituto do papel das Forças Armadas como, repito, como partido do grande capital. Por isso mesmo que o Partido dos Trabalhadores, na Constituição de 88, votou contra a Constituição de 88, embora tenha assinado, porque esse artigo revelava que as Forças Armadas potencialmente continuavam com a possibilidade de tutelar o Exército Brasileiro, o Estado brasileiro. E isso não mudou também nos governos petistas, infelizmente. Durante os 13 anos, 14 anos em que o PT pôde governar, antes do golpe de 2016, tampouco foram tomadas medidas profundas no sentido de mudar os currículos, de estabelecer uma doutrina democrática e popular dentro das Forças Armadas, no sentido de promover a ascensão de generais e outros oficiais abraçados à lógica de um desenvolvimento econômico autônomo, de uma cultura anti-imperialista, de um vínculo com os interesses populares. Se manteve mais ou menos tudo como estava. E dentro do Exército Brasileiro, nesse processo no qual não se mexeu nas estruturas oligárquicas do Exército, foi novamente ganhando força uma corrente entreguista, uma corrente aliadas aos neofascistas, um bloco conservador dentro do Exército que rapidamente marginalizou as correntes mais profissionais do Exército, aqueles que defendiam o afastamento do Exército da política. E esse bloco conservador, nos últimos anos, permitiu levar as Forças Armadas ao apoio ao golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e, finalmente, permitiu
às Forças Armadas, em particular o Exército Brasileiro, cavalgar a candidatura de Jair Bolsonaro, encontrar em Jair Bolsonaro a via institucional para o retorno à tutela militar e ao papel do Exército, ao velho papel do Exército, como expressão armada dos interesses dos grandes capitalistas, embora dentro do Exército continue a existir resistência democrática, resistência nacionalista, especialmente na média oficialidade e um ou outro general. Mas, preponderantemente, o Exército voltou ao fio da história, um exército oligárquico, entreguista e defensor dos interesses do grande capital. Assim encerro minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 recados. O primeiro, não deixem de fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma você poderá assistir nossos vídeos anteriores, pesquisando os vídeos do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi, bem como acompanhar nossas transmissões ao vivo. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, inclusive para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Superchat. Segunda mensagem, peço a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que tenhamos os recursos, a sustentação e o desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, investigativo, para que tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita. Você poderá obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir o endereço, www.operamundi.com.br/apoio. Faça ainda hoje sua assinatura solidária. Por aqui encerro o programa de hoje. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam, quem gostou do programa, que foi um pouco mais longo do que o normal, o compartilhe, o difunda, é muito importante para o debate político, ideológico e cultural no nosso país. Então tentamos aqui dar nosso grau de colaboração para esse debate. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 25 de fevereiro, com o 20 Minutos Nacional. Um grande abraço e até lá.